segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Glória a Jesus, capítulo 15. A palavra do Senhor nos diz assim: e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-lhe depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra que ficou registrada para nosso conhecimento, para que pudesse nos envolver no Teu reino de uma maneira muito especial. Obrigado, Deus, pelas vidas que a ouvem neste momento. E obrigado, Deus, pela Tua igreja local. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que está sempre disposto a falar ao nosso coração. Ajuda-nos, portanto, a compreender a Tua palavra, Senhor, e dá-nos a revelação que for necessária para que a ministração seja através do dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento. Pois, sendo assim, a glória será tua, a edificação, a alegria será nossa, Senhor. E assim te pedimos, agradecidos e confiados no nome de Jesus. Meus irmãos, se assentem.
quero fazer menção da presença do Josafá. Deus abençoe, Josafá. Sempre bom te ver, né? Você é um amigo de longa data, irmãos. Josafá já disse aqui que o irmão dele, o Walter Lima, foi diácono desta igreja por um pouco de tempo, né? Deus abençoe, tá, Josafá? Seja bem-vindo a esta casa. Meus irmãos, nós temos lido um texto, e já foi lido esse texto inúmeras vezes na presença do Senhor, na casa de Deus, aos ouvidos da igreja. Esse texto ele é muito rico em trazer conhecimentos para nós, né? Ele abrange uma série de ensinamentos doutrinários em que nós, às vezes, aprendemos sobre coisas perdidas, né? Resgate de coisas perdidas e alegria em ter sido resgatado. Enfim, fala sobre a conversão, fala sobre várias situações, o texto doutrinário, né? Porém, hoje eu quero observar com os irmãos esse mesmo texto, mas sob um ponto de vista assim, mais diferenciado. Os irmãos sabem que todos os meses nós comemoramos, nós fazemos alusão a missões, que é uma obra inacabada, né? A evangelização do mundo, que é uma tarefa da igreja, é uma tarefa inacabada. Ela não terminou ainda e não será concluída, A igreja estará até o último dia pregando o evangelho a toda criatura, para que quem crer no Senhor e se converter seja batizado, né? Então, a igreja sempre estará fazendo. Mas, quando nós falamos de missões, que será agora o próximo domingo, por exemplo, será nessa igreja local. Muitas outras igrejas também fazem no terceiro domingo o culto relacionado a missões, onde é lembrado dos missionários, lembrado da intercessão por esses homens de Deus, mulheres de Deus que estão no campo, e também lembrado sempre da responsabilidade da igreja de manter missionários no campo, através da oração e da contribuição. Mas o que eu gostaria de falar com os irmãos é que, dentro desse trabalho chamado missões, existem, pelo menos pelo texto aqui que Jesus acaba trazendo para nós, Jesus não foi enfático dizendo assim, é sobre missões que eu estou falando, mas tudo que ele falava estava relacionado ao trabalho missionário, que é o trabalho da igreja. A igreja existe na terra para pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando Jesus fala esse texto, esse capítulo 15, ele traz para nós, irmãos, alguns tipos de pessoas, ou melhor, tipos de pessoas, alguns não, tipos de pessoas no trabalho de missões. Quando nós falamos, então, sobre esse trabalho de missões, nós temos um tipo que é o alvo. O alvo é fundamental. Se nós não tivéssemos esse tipo de pessoa, que é o alvo, o objetivo, ou seja, as pessoas não cristãs, nós não teríamos razões para fazer nenhum trabalho de missões. Não teríamos razões nem sequer de mencionar esse trabalho. Talvez seja por isso que muitas igrejas já nem têm mais esse empenho no trabalho missionário, porque perderam o alvo, perderam o objetivo. Então, quando o texto começa mostrando aqui que aqui tem cobradores de impostos e pecadores. Nós lemos no texto do capítulo 15 de Gênesis, versículo 1, dizendo assim, olha, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores. Publicanos são os cobradores de impostos, né? Eram pessoas que tinham uma necessidade extrema de Deus, da salvação, da revelação do Espírito Santo de Deus para a salvação. Então, em todo tempo, nós sempre teremos os publicanos, vamos colocar agora como esse publicano, mas de uma linha geral assim, e pecadores, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, segundo Romanos capítulo 3, versículo 23, e daqui a pouco a gente até vai mencionar novamente esse texto, por ele ser uma base do trabalho evangelístico. Então, olha, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
ouviram falar de Jesus, acendeu uma lâmpadazinha, vamos dizer assim, um indício de fé naquele coração, e eles, por curiosidade, talvez, bom, vamos nos aglomerar, vamos lá para ouvir, porque ouvimos falar de Jesus, agora queremos ouvi-lo. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa que nós temos no trabalho de missões, que é o alvo. Irmãos, enquanto existir um pecador, a igreja precisa cumprir a sua tarefa. Determinado missionário, ele chegou a uma conclusão muito enfática e simples, dizendo que todo coração sem Jesus é um campo missionário. E todo coração com Jesus é um missionário. Então, olha só que coisa. Tem um coração sem Jesus do lado da sua casa, dentro da sua casa, lá do outro lado da rua, do outro estado, de outro país, de outro, vamos dizer assim, no fim do mundo. Então, esse é um campo missionário. Agora, tem um coração com Jesus, todo coração com Jesus precisa assumir a postura de um missionário, alguém que foi enviado com uma missão. Não importa se essa missão seja no campo missionário, agora estamos falando assim de estar em outro lugar distante da sua terra natal, da sua igreja local, ou não importa se esse campo missionário está dentro da sua casa, está dentro da sua escola, está dentro do seu trabalho. Não importa, porque quando foram revestidos com poder, a proposta do Senhor foi dizer assim, vocês serão revestidos com poder e então sereis testemunhas, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que é dentro de casa, onde eles estavam, onde eles viviam, onde eles nasceram, onde eles se criaram, ou seja, com aqueles vizinhos, e então vão ser testemunhas em Samaria, que são as cidades vizinhas, vamos dizer assim, com vizinhança, e ainda com grau de parentesco. E depois eles falaram, aí sim vão para a Judéia, que também e depois até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Então, olha, quando se fala de um trabalho de missões, irmãos, se tiver um coração sem Jesus, é um campo missionário. Aí você que tem Jesus, você é um missionário. Você tem responsabilidade por aquela alma. Nós temos responsabilidade por aquela vida. Então, o texto aqui é muito interessante, porque Jesus, ele é um missionário em potencial. E quando ele vê, então, aquelas pessoas se aglomerando para o ouvir, ali é uma oportunidade ímpar para lhes trazer a palavra. Percebe que Jesus não traz nenhuma palavra para dizer, assim, uma palavra que fosse tipo condenatória, uma palavra acusativa, mas ele começa, então, a falar-lhes de uma maneira que eles pudessem entender o que é a obra de salvação. É só isso que a gente precisa fazer. É dizer o que Jesus fez em nossas vidas e o que pode também fazer por essas vidas. Às vezes o trabalho é tão simples, irmãos. Às vezes a coisa é tão simples, né? Aqui a gente tem vários textos de situações diversificadas, né, na Bíblia, mas você sabe que quando a gente fala de uma grande cura que foi proferida pelo profeta Eliseu em relação à lepra daquele general sírio, aí você fica espantado com a cura. Mas como que aconteceu? Como que ele alcançou o favor do grande e único Deus de Israel? Está escrito nas Escrituras que dentro da casa dele tinha uma menina que tinha um coração com Cristo. Vamos colocar Cristo assim? Com Deus, né? Porque está no Antigo Testamento, alguém pode me criticar. Vai ver na televisão e depois ainda vai falar que eu falei errado, né? Então, mas tinha um coração com Deus. Se ela tinha um coração com Deus, ela é, em potencial, uma missionária. Ela não precisa estar na sua terra, não precisa ter liberdade. Então, ela é uma missionária. E quando ela viu aquela situação, ela disse para a esposa, para a sua serva, para a sua senhora, ela disse, quem dera meu senhor estivesse em Israel na presença do profeta Eliseu. Ele seria curado dessa lepra. Pronto, é a única coisa. Ela não insistiu, ela não tinha autoridade para convencê-lo,
mas a única palavra dada, irmãos, ele foi. Aconteceu ou não aconteceu o milagre? Então, a única coisa que a nós é requerido é que sejamos, então, como Jesus naquela condição. Ou seja, as pessoas vieram para te ouvir, elas estão. É uma oportunidade que você tem, é só você falar o que Cristo fez por você e o que Cristo pode fazer por eles. Não precisa de muita coisa, muita firula, não. É só dizer assim, Jesus fez por mim, pode fazer também por você. Então, esse é o primeiro tipo, é o alvo. Se eu não tiver alvo, eu não tenho por que pregar. Ou seja, nenhum vento é favorável para quem não tem objetivo, tá? Nenhum. Então, se você não tiver objetivo, irmãos, a tua vida não vai fluir, nem como cristão, nem como uma pessoa comum, parente, nada. Você tem que ter objetivo. Qual o objetivo teu como cristão em Cristo Jesus? Se Jesus falou que tudo que nos deu foi autoridade para pregar o Evangelho. Aí a gente prega o Evangelho, a tempo e fora de tempo, e não importa como será pregado. Eu não tenho conhecimento bíblico, não tem problema nenhum. Você tem conhecimento de experiência de salvação. Contra fatos, não há argumento. Se você teve uma experiência com Cristo, essa será a tua base para a pregação do Evangelho. Aí o segundo tipo, irmãos, são os que nada fazem e nada veem. Nada fazem e nada veem. Pode estar entre nós, não digo entre nós, igreja local, entre nós cristãos, que está escrito aqui. Então, nós lemos o versículo 1. Agora, o versículo 2 está escrito ali, ó. E os fariseus, olha, e escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Por incrível que pareça, quem são os fariseus e quem são os escribas? Irmãos, os fariseus é uma religiosidade prática. Ninguém praticava melhor a religião do que os fariseus. Lembra que ele mesmo falava na oração, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Quer dizer, fora as outras coisas que ele faz, o cara é bom. Então, olha, ninguém pratica melhor a religiosidade do que os fariseus. Eles eram enjoados com a questão da religiosidade. Não comiam nada sem antes lavar as mãos muitas vezes. Os camaradas eram chatos, sabe? Aquele tipo de pessoa chata. Porque esse religioso, na verdade, irmãos, são cheios de regras, E essas regras, elas são tantas que acabam atrapalhando a questão da responsabilidade que temos de ganhar outras pessoas para o reino de Deus. São muitas regras. Eles tinham muitas regras. Eles tinham a lei do Senhor, que deveriam apenas ler, conhecer e cumprir, mas eles acumularam um tanto de regras, que aquelas regras, Jesus chegou ao ponto de dizer assim para ele, vocês são engraçados, vocês ficam no meio da porta, nem entram e nem deixam ninguém entrar. E as regras eram muitas, então eles atrapalhavam as pessoas de serem salvas. Eles não tinham a salvação como algo simples para eles. Lembra daquele moço que tinha uma tendência, ele conhecia a lei, mas talvez tivesse a tendência farisaica, que ele disse assim, bom mestre, o que farei para herdar a salvação? Aí Jesus falou, guarda os mandamentos e terás a vida eterna. Aí ele fala, mas isso aí eu já faço desde a minha mocidade. Quer dizer, por que eu não tenho a vida eterna? Porque ele queria regras, ele queria normas que viessem atrapalhar a vida dele, dificultar. Então, irmãos, a salvação é algo muito simples, apesar de ser um mistério. É um paradoxo, né? Ao mesmo tempo em que é um mistério, é algo simples. Então, é um mistério, é difícil de, vamos dizer assim, de explicar a outra pessoa, mas é fácil de você receber a salvação. A salvação ela não depende dos nossos atos, ela depende da graça do Senhor. Então, se você crer no seu coração, Paulo falou, e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, então logo você está salvo. Então, olha, mas como nós somos assim, às vezes, tendenciosos a colocar regras, não vê que a gente fala assim, quando a coisa está muito fácil? Por exemplo,
A gente vê, vai num lugar, aí está tudo certinho, pô, tem alguma coisa errada, né? Aí esses dias mesmo a gente estava conversando aí no carro, aí a pessoa falou, estou até estranhando, porque lá está um silêncio na minha rua, né? Na minha área, porque a gente tem essa tendência de querer que tudo seja complicado. Aí se você vê que está tudo trânsito, está fluindo, pô, tem alguma coisa errada, cara, deve ter alguma coisa errada. Hoje Jesus voltou e eu fiquei, que o trânsito está fluindo muito bem, né? Que você já está querendo mesmo, você já sai de casa com a intenção de ter um engarrafamento, de ter alguém te atrapalhando no trânsito. Aí, imagine, gente, a paz que seria quando você vai, e acontece às vezes, principalmente dia de chuva, você pega a Via Láctea e não tem um motoqueiro, já tive esse prazer, não tinha um na rua, irmãos. Parecia assim, aí no mesmo momento eu pensei assim, será que todos eles foram abduzidos? Arrebatados, acredito que não, senão seria. Mas abduzidos, né? Aí porque não tinha ninguém, mas dá uma alegria, sabe? Uma satisfação, aquela pista assim, parece até que está mais nova, né? Então, olha, o que acontece? Porque nós já nos habituamos com as dificuldades. E esses homens, fariseus e escribas, então, fariseus é a religiosidade prática, irmãos. E os escribas, a religiosidade teórica, cheios de conhecimento. Não tinha ninguém com mais conhecimento que eles. Os camaradas eram bons, né? São doutores da lei. Eles eram copistas, eles escreviam a lei de Deus, escreviam cópias e mais cópias. Então, eles gravavam, eles tinham muito conhecimento das coisas, das leis do Senhor. Agora, são pessoas que nada fazem e nada veem. Não enxergam um palmo à sua frente na questão espiritual. Vê como os fariseus deram tanto trabalho que Jesus, no capítulo 23, gasta um tempo com eles ali, dizendo raça de víboras, né? Fariseus falsos, hipócritas, sepulcro caiado, quer dizer, vai uma série de assuntos assim, porque eles atrapalhavam as pessoas que queriam ser salvas, com suas normas, com as suas regras, com a sua chatice. Não tem aquele crente que é chato? Aqui nós tínhamos não estou jogando pedra, que ele pode estar me assistindo, tá? Mas ele chegava a ser chato, né? Aí ele falava assim, você não vai para o céu não, ele está com a camisa do Flamengo, não vai para o céu não. Rapaz, que problema que ele arrumava aqui na igreja, né? Na aula aí, irmão aí, está com a camisa do Flamengo, tinha um presbítero nosso aqui, que agora é pastor de uma congregação lá em Nova Iguaçu. Aí ele vinha com a camisa do Flamengo no dia da aula de seminário. Irmão, tu não vai para o céu não, ainda é pastor ainda, não vai para o céu não, com essa camisa aí. Aí depois viu a irmã, essa unha pintada aí de vermelho, a irmã não vai para o céu não. Irmãos, sabe, o farisaísmo, sabe? É o farisaísmo. Esse não tem nada de escriba, não conhece as escrituras sagradas, mas é um fariseu, porque, irmãos, o fariseu, ele tem uma tendência, assim, um lado muito forte para a hipocrisia. Ou seja, é como se ele estivesse ocultando seus pecados à medida que ele acusa outras pessoas. Já no Antigo Testamento, antes mesmo que houvesse essa categoria de fariseus, que isso aí nasceu no tempo do período chamado interbíblico, né? Período interbíblico, ou seja, quando Deus calou de profetizar, não quis mais profetizar e usou Malaquias, encerrou ali aquele período profético. Aí, então, eles começaram a ter seu próprio tipo de adoração, com aquilo que já conheciam, e surgiram, então, essas seitas, chamadas fariseus, saduceus, essênios, zelotes, e tantas outras foram surgindo, no silêncio profético. Aí, o que aconteceram? Esses fariseus, mas isso já é uma característica do ser humano, que lá em Isaías, capítulo 58, está escrito que o povo de Deus estava jejuando mesmo. Aí Deus chamou a atenção pelo profeta Isaías. Por acaso é esse jejum que eu escolhi para vós? Por acaso foi esse jejum que eu escolhi? Ou seja, estavam jejuando, estava tudo certinho. Aí Deus falou, não é por acaso que eu quero que vocês deixem de estender o dedo, acusar pessoas, falar mal de pessoas, atrapalhar pessoas que querem ser salvas. Está lá, olha. Eles queriam jejuar, mas Deus não queria isso. Deus queria que eles tivessem uma vida justa e que essas pessoas que estão precisando de Deus
também tivesse a mesma oportunidade que eles tiveram. Mas eles se trancafiavam assim entre si e começavam a fazer obras como que hipócritas, ou seja, eu tenho uma aparência de que eu sirvo, de que eu adoro a Deus, mas no fundo, eu tenho o meu egoísmo, eu quero Deus para mim e o diabo para todos. Então, o Senhor chamou a atenção deles. O Senhor chamou a atenção deles, antes de existir oficialmente. Agora que está esse aglomerado de pessoas, então os fariseus ficaram literalmente como sinônimos de hipocrisia, de hipócritas, né? Aí, quando a gente quer xingar um palavrão santo, a gente fala assim para a pessoa, seu fariseu, né? Porque quer dizer que ele é hipócrita, que ele não presta, que ele é falso. Então, sepulcro caiado, escribas, que essa religiosidade teórica, autoconhecimento. Agora, já viu que tem muitas pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, muito conhecimento, e elas nada fazem, nada veem, porque elas não têm paixão pelas almas. Irmão, de que adianta eu conhecer muito as Escrituras Sagradas e não for compartilhador das boas novas? Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas ele não compartilha. Não compartilha. O conhecimento dele é para ele. É para ele, não compartilha nada. Essa pessoa que não compartilha nada, ela acaba caindo na mesma situação dos escribas. Tem muito conhecimento, mas o conhecimento é para si, para ele ficar inchado no seu conhecimento e não expor aquilo que ele aprendeu. Ou seja, fazer com que pessoas saiam da ignorância. Imagine uma pessoa que conhece a luz, tem outra pessoa que está em trevas, nunca conheceu a luz, e ela não tem coragem de tirar a venda dos olhos. Cara, você tem que ver o que eu estou vendo. A vida cristã tem que ser dessa forma, irmãos. É um perfil nosso que temos que ter. E aqui tem eles, aqui, ó, no meio onde está a multidão, onde Jesus está, o missionário, a multidão que é o campo missionário, aí tem fariseus e escribas, que não querem absolutamente nada, nada fazem e nada veem. Porém, existe um terceiro tipo de pessoa, aí sim é o que nós nos encaixaremos, que são os que veem, irmãos, como Jesus vê e fazem o que Jesus quer. Veem como Jesus vê e fazem o que Jesus quer. Está escrito, então, naquele momento, aí, quando ele começa, então, a contar a parábola, que é a partir do versículo 3, não foi? E disse-lhe, já propôs, e ele lhes propôs esta parábola dizendo, aqui entra a categoria do tipo de crente, do tipo de pessoa que está envolvido nesse trabalho chamado missões, que são diferentes daqueles do alvo, né, que já saímos da categoria de alvo, fomos alcançados, e agora estamos na segunda categoria ou terceira. A segunda é escriba ou fariseu, que eu posso me tornar um hipócrita e posso me tornar um conhecedor, sem compartilhar conhecimento. Agora, eu posso também ser aquele, irmãos, que vê como Jesus vê e faz o que Jesus quer. Aí você quem vai escolher nessa grande tarefa inacabada que nós chamamos missões, que é a tarefa de evangelizar o mundo, né? Então, observa, Jesus vê o homem, irmãos, o ser humano, a pessoa lá fora, como nos viu, e você nem percebeu. Primeiro, segundo as Escrituras aqui, segundo a própria palavra dele, ele vê o homem como ovelha, uma criatura com inteligência. A ovelha é uma inteligência, ela tem inteligência, né? Ou seja, ela é dócil, ela não tem malícia, mas inteligência tem. Tanto que as escrituras dizem, e nós também sabemos agora por conhecimento teórico, né, não prático, porque eu não estive com as ovelhas, mas por conhecimento teórico, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, ela tem inteligência. Ela obedece à voz do seu pastor. Ela sabe discernir a voz de quem ela deve obedecer. Ou seja, se eu for lá
no rebanho de ovelhas, e eu falar com as ovelhas, elas não me darão atenção. Não me darão atenção. Não vão ficar imóveis. Talvez assim, levante a sua cabeça, mas não reconhece a voz, volta para o seu pasto. Agora, se o pastor da ovelha falar com a ovelha, então ela simplesmente levanta a cabeça, se ele der o pronto de elas partirem, elas vão segui-lo. Elas vão segui-lo. Então, observe uma coisa. Jesus vê o homem como uma ovelha, irmãos, uma criatura, com pouca inteligência, claro, né? Não é tão inteligente que a gente chama que ela é dócil, ela é ingênua, não é que não seja inteligente, mas ela é ingênua, né? Vamos dizer, sem malícia, sem aquela esperteza, aquela desenvoltura. Mas o Senhor vê essas pessoas assim. Essas pessoas são criaturas formadas segundo a imagem e semelhança de Deus, que estão lá fora, não têm agora, são ingênuas em relação às coisas espirituais, e nesse momento, irmãos, desgarradas, perdidas, simplesmente na sua própria ação. Como disse, eu falei que ia citar novamente, Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram, todos. É assim que Jesus vê. O fariseu não conseguia ver assim. Os escribas, não, com todo o conhecimento, não conseguiam ver como Jesus vê. Aí, então, como nós vamos evangelizar? Como cumprir uma tarefa evangelizadora, uma tarefa missionária, se nós não tivermos a mesma visão que Jesus teve e fizermos o que Ele quer que seja feito? A nossa visão precisa ser essa, irmãos. A gente tem que olhar pessoas como vidas que estão partindo para a perdição. E eu acho que a gente se acostuma com uma coisa, né, de ver pessoas assim como pessoas ruins, pessoas más, pessoas cachaceiras, pessoas com problemas diversos. Aí a gente acostuma ver assim, e então já não tem mais aquele prazer de ganhar essas almas para Jesus. Às vezes até esposa em casa com esposo não crente, não tem mais prazer, parece que, assim, calcificou a sua mente, né? Cauterizou, como o texto bíblico diz. Aí, então, essa cauterização na sua mente não tem mais esse sentimento. Aí vê o filho, às vezes, perdido, mas como traz algum benefício, eu lembro quando uma pessoa, alguém falou sobre a questão da marca da besta, que a marca da besta, irmãos, não é às vezes o que nós pensamos ser, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, que assunto escatológico sempre demora um pouquinho mais. Mas o que acontece? Uma pessoa falou, eu não estou preocupado com a marca da besta não, que o meu filho não é crente, aí quer dizer, não ia me faltar nada para comer, que alguém falou, aí o crente não vai comer, se não aceitar a marca da besta, não vai comer, não vai vender, não vai fazer nada, vai morrer. Aí ela falou, não estou preocupado não, que meu filho não é crente, ou seja, ele aceita a marca e eu continuo Não, irmãos, olha aqui, a pessoa, ela não tem mais sentimento. Aí você percebe que quando vem de súbito a morte, aí a pessoa fica, de alguma maneira, eu creio que Deus vai ter um lugarzinho lá do lado dele. Irmãos, a Bíblia é muito enfática em dizer que se uma pessoa não aceita Cristo, ela é condenada ao inferno. Ele veio para todos os que nele creem, e todos os que creem serão chamados filhos de Deus. Porém, a condenação é essa, ele diz, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, não há salvação fora de Jesus. Não há, precisamos que essas vidas sejam salvas. Precisamos que nossos filhos sejam salvos. Precisamos que nossos pais sejam salvos. Precisamos que nossa família seja salva. Precisamos vê-los na salvação, mas a gente acostuma, não, mas é um bom garoto, é uma boa pessoa, irmãos. O céu não é conquistado por boa vontade ou por aquilo que fazemos por boas obras. Não, nós não fazemos boas obras para alcançarmos a salvação. Nós fazemos boas obras por termos alcançado a salvação. Nós fomos salvos, fomos libertos, então vamos ter boas ações. Agora, não para ser salvo. A salvação
única e exclusivamente, está no poder do Senhor. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, de maneira que não há salvação fora de Jesus. Não há. E então, como eu verei as pessoas aí fora? Se eu estiver vendo como os fariseus, são pessoas que não merecem a salvação. Se eu estiver vendo como os escribas, estou ainda instaurando regras para que possa ver, não, ele não está seguindo essa regra, então não vai ser salva. Eu tenho que vê-las como Jesus vê. A primeira forma como Jesus viu pessoas são como ovelhas. Ovelhas perdidas que merecem com que procuremos, a achemos, cuidemos dela, dos seus ferimentos, coloquemos nos ombros, dá trabalho, é pesado, irmãos, é pesado. Aqui entra o cuidado, aqui entra o discipulado, aqui entra a limpeza, dá trabalho cuidar de uma pessoa. E isso requer paciência, isso requer vamos dizer, uma resignação. Você vai perder seu tempo para ganhar pessoas para Cristo. Se eu olhar para o meu umbigo, se eu ficar só pensando em mim, eu não vou mais ganhar pessoas para Cristo. A obra de missões será algo fictício, irmãos, fictício. Será algo que está muito longe de ser real em nossas vidas, em nossas almas. Agora, se você ama pessoas, então o teu coração é um coração missionário. Porque Cristo te amou e nós devemos amar pessoas. Então, vê como Cristo vê. Jesus vê o homem como uma ovelha. Ele quer que deixemos as 99 em segurança, já cuidadinhas, direitinho, e busquemos a desgarrada para seu inestimável, por seu inestimável valor. Não foi comprado, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, Pedro fala, nós não fomos comprados, ou vós não foste comprada com coisas corruptíveis. Valeu para mim. Aí não vale, às vezes, para os outros. Quando eu acho que não vale para uma pessoa que está caída lá fora, é porque eu estou vendo, eu estou tomando atitude como um fariseu ou como escriba, cheio de conhecimento, mas não vejo pessoas necessitadas. Então, olha, mas se eu vejo como Jesus vê, eu vejo assim, essa pessoa, o valor dessa alma, irmãos, o preço pago não foi coisas corruptíveis, como prata ou ouro. O maior bem material que temos nessa terra é prata e ouro, né? Aí diz assim, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas, ele diz, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você é muito valioso para o Senhor. Aí, agora, e a pessoa que está na sua casa? Ela não tem valor? E o teu vizinho não tem valor? E a pessoa que está caída ali na sarjeta não tem valor? Se nós vemos aquela pessoa como alguém sem valor espiritual, irmãos, nós estamos com uma atitude farisaica. E se eu tenho tanto conhecimento acumulado e vejo dessa mesma forma, eu tomo uma atitude farisaica e tomo uma atitude ainda dos escribas. Ou seja, esses escribas que têm conhecimento e não têm coragem de compartilhar o conhecimento adquirido. Ou seja, eu mantenho a pessoa na ignorância, para que ela não saia daquela linha de pensamento, eu aprisione essa pessoa. Olha, irmãos, depois que a pessoa parte, não tem mais chance. Você sabe que em Lucas capítulo 16, Jesus contou aquela história do rico e do Lázaro. Ou seja, o Lázaro era uma pessoa que temente a Deus, embora não tivesse recursos humanos nenhum, era um mendigo, mas mendigo desprovido de bens materiais, mas temente a Deus. É uma coisa interessante, né? O homem temia Deus, não tinha recursos, mas temia Deus. E, no entanto, o rico tinha todos os recursos e não temia Deus. Todos os recursos e não temia Deus. E era conhecedor também. Era conhecedor da lei. Era conhecedor da lei. E então, quando Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. Quando o rico morreu, foi sepultado e logo se viu ardendo lá em chama num lugar de sofrimento.
aí mostra que ele era conhecedor, porque quando ele olha para cima, aí ele diz assim, pai Abraão. Pô, se ele conhece Abraão, ele conhece a lei. Ele sabia da situação. E como ele sabe, diz assim, pai Abraão, manda que Lázaro vá na minha casa lá e fale com os meus irmãos. Eu não pode sair daqui, não tem como. Irmãos, depois que uma pessoa morre, Hebreus 9, 27, segue-se ao juízo. Morreu o homem, segue-se ao juízo. Não tem mais condições dele ser salvo, dele ser absolvido de suas culpas. Então, enquanto estivermos aqui, precisamos ver pessoas como ovelhas desgarradas, perdidas, em que nós precisamos resgatar. Nós temos esse potencial, essa capacidade, essa condição de resgatar essas ovelhas. Nós temos. De tirá-las das trevas, de tirá-las daquele arbusto, de tirá-las daquele mato sem fim. Nós temos condições. Aí, então, trazemos-las, vamos cuidar das ovelhas. Mas eu não tenho condições, não tenho chamado essa vocação para tal coisa. Você sabe que tem coisas que a gente não sabe fazer. Mas aquele moço que depois foi intitulado de bom samaritano, ele não era bom, ele era apenas um homem comum. Mas ele, quando viu um homem caído, aí ele pegou o homem, colocou na sua cavalgadura, foi até a estalagem, aí ele disse assim, cuida dele, está aqui um tanto aí de dinheiro, você segura a onda aí, quando eu voltar eu pago o que estiver devendo. Ele fez alguma coisa? Ele cuidou do homem? Ele cuidou das feridas? Não, porque ele não sabia fazer. Mas ele deu na mão de quem sabe, mas ele investiu aquilo que ele podia investir. Então, a obra de Deus é muito diversificada. Eu não sei fazer todas as coisas, mas alguma coisa eu sei fazer. E é nessa alguma coisa que eu vou fazer é que eu tenho que olhar como Jesus olha. Porque quando você olha pessoas como ovelhas, você para de olhar para si mesmo. E quando você, então, tem uma reunião, por exemplo, como essa de culto, você vem com o propósito de adorar a Deus, mas nunca perde o propósito de ser um compartilhador daquilo que Deus faz. Por isso tem pessoas que são evangelistas, né? Natos, né? Ou seja, estão sempre evangelizando, mandando mensagem, convidando pessoas. Não sabe fazer, não sabe pregar, mas ele sabe dizer assim, vamos lá no culto hoje, ouvir a palavra de Deus, né? Aí a pessoa vem e acaba entendendo a mensagem de Cristo e se convertendo. Talvez o bônus vá para a tua conta, né? E não para a conta de quem pregou, mas para a conta de quem estava vendo primeiro aquela pessoa necessitada de uma salvação. Então, quando nós observamos aqui, irmãos, todos os textos aqui diz que uma alma perdida vale mais do que o mundo inteiro. É uma alma salva, quando ela está perdida, e ela é salva, vale mais do que o mundo inteiro perdido. Então, se você ganha uma alma para Cristo, você já é considerado espiritualmente como sábio. Provérbios 11:30, né, que diz que sábio é o que ganha almas. Então, uma alma que você ganha para o reino de Deus, ou você encaminha, porque essa questão de ganhar, muitas pessoas também, ela fica, o que ganha almas, sábio é. Então, olha, muitas pessoas também, quando elas usam a expressão ganhei alma para Cristo, elas têm um tom de vaidade, e esse tom de vaidade pode te fazer perder todo o teu mérito dentro daquele trabalho que você fez, porque tudo que fazemos, qualquer coisa, segundo o apóstolo Paulo, tem que ser feito para a glória de Deus. E às vezes a pessoa, essa alma aí foi o que ganhei, aquele ali também, aquele ali é meu filho na fé, aquele outro. Mas tu já vê um tom de vaidade assim, que a pessoa tem tantos filhos na fé e você não tem nenhum, é desfilhado, né? É um tom de vaidade. Irmãos, por favor, a glória de tudo que fazemos tem que ser do Senhor. Tem que ser do Senhor. Tu percebe que eu nunca usei, nesses anos que eu estou aqui, nunca usei a expressão, é meu filho na fé. Nunca usei. Por quê? Porque eu temo que isso possa atrapalhar a minha salvação e a salvação de outras pessoas. Porque você fica meio vaidoso, isso aí é meu filho na fé, aquele ali também é, aquele lá também é meu filho na fé. Daqui a pouco tu se sente o cara mesmo. E você sabe que essa questão de ganhar almas para o reino de Deus é uma questão conjunta, Um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento.
Tá? Ninguém ganha uma pessoa para Cristo sozinha. Há um somatório, assim, sabe? O Senhor vai preparando o caminho das pedras até que a pessoa chegue ao altar. Então, olha, aí, segundo, irmãos, os que veem como Jesus vê e fazem o que Jesus quer, primeiro tem que ver o homem como uma ovelha. Segundo, Jesus vê o homem como uma moeda, irmãos. Uma moeda. Moeda não tem vida, tem? Ao mesmo tempo que tem valor, ela não tem vida. Ovelha tem vida. Pode estar sem valor, pode estar perdida. Ou sem valor não, pode estar perdida, mas tem valor e tem vida. Agora, moeda, Jesus vê o homem como uma moeda, ou seja, sem vida espiritual, perdidos na insensibilidade, que moeda não sente. Ovelha sentiu dor ao estar perdida, provavelmente, ainda mais que a ovelha gregária, ela nunca está só, diferente dos cabritos que andam por aí sozinhos. Aí, então, a ovelha está sempre acompanhada com o outro. Imagine se ficar perdido. Aí, então, sozinho, escureceu, naquele pavor noturno, então, e ferida, como diz o texto ali, aí, então, ela tem sentimentos. Agora, moeda não tem sentimentos, não tem sentimentos. Mas o Senhor olha assim, porque no mundo espiritual, a pessoa se torna insensível. O pecado, irmãos, faz com que a pessoa se torne insensível. As pessoas que hoje estão fazendo tanta atrocidade, e a gente fica assim, meu Deus, como que a pessoa tem coragem de fazer isso? É porque a insensibilidade espiritual, ele não tem mais sensibilidade espiritual. O pecado já o cauterizou a sua mente, de maneira que ele faz coisas que você acha absurdo, ele xinga, ele rouba, ele distrata, ele bate numa pessoa. Se ele vê uma pessoa sendo espancada ali, ele também vai lá e espanca também, sem saber o porquê. Só quer estar junto, só quer estar espancando. Ele não tem sensibilidade nenhuma. A afeição natural zerou, conforme Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, em diante, a afeição natural acabou. Irmãos, olha, quando nós vemos aqui o homem sem Jesus, ele fica assim. Aí o apóstolo Paulo, dizendo aos cristãos de Éfeso, ele disse, capítulo 2, versículos 1 e 2, é o mesmo texto que fala sobre a salvação pela graça, né? Mas ele disse assim, estando vós mortos, olha, mortos, morto tem algum sentimento? Não, nenhum sentimento. Você pode futucar ele ali, pode espetar ele, pode dar um beliscão para poder descontar nele o que ele já fez contigo, dar um soquinho assim de lado, não tem sentimento nenhum, está fazendo besteira. Nada, ele não vai sentir nada, ainda vai ficar com a mesma cara assim, olhando para você, olhando não, com o olhinho fechado assim, como se estivesse dormindo, está nem aí para tu. Olha, mas no mundo, irmãos, assim como éramos nós, estão todas essas pessoas. E elas andam, então, como se fossem zumbis. Elas não têm mais sentimento. Zumbi não sente. Parece que tem vida e não tem vida, não tem? Parece que tem vida, né? Tu já viu o filme de zumbi, não já? Quem já viu? Os pecadores levantam a mão. Olha lá, vários, né? Até o Josafá levantou a mão. Aí que eu achava que era um santo homem, né? Então, aí o zumbi parece que tem vida, não tem vida. Não sentem. Olha, irmãos, vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Ofensas e pecados. Olha o versículo 2. E que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quer dizer, não tem sentimento. É para onde a onda vai, para onde o vento leva. Para onde o vento leva. Zumbis mesmo, o curso desse mundo, está todo mundo indo para lá, eu vou para lá também. Todo mundo foi à esquerda, eu vou, mas ele não sabe que é a esquerda nem que é a direita. Ele simplesmente segue o curso do mundo e diz assim, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, observa, Jesus quer que vivamos, irmãos, quer que vivamos, tenhamos vida, conforme Paulo falou, e vos vivificou. Mas antes de nós entregarmos a nossa vida a Cristo, tínhamos, entre aspas, algum valor, mas é uma moeda perdida. E moeda perdida não grita, não berra, a ovelha ainda berra, né? O homem saiu procurar à noite, como que ele achou? Sem
ser uma lanterna eficaz igual a de hoje. Aí ele achou como? Porque certamente que ele ouviu o gemido, ele ouviu os berros lá da ovelha. Aí, opa, ouviu alguma coisa no silêncio da noite. Achou agora moeda. Para achar é uma coisa complicada, irmãos. Para achar é uma coisa complicada, mas aquela mulher na atitude de ver como Jesus enxerga, é uma moeda, mas tem valor. Eu tenho outras, mas eu quero resgatá-la. Então, ela fez uma baita faxina, mexe daqui, mexe dali, e depois encontra. Talvez, bem no finalzinho, já querendo desistir. Porque, às vezes, cai em pezinha, né? Agarrada com alguma coisa. Aí, então, achou, viu algum... Longe, assim, um brilhozinho, porque, irmãos, o homem perdeu a glória de Cristo. Mas o homem continua, perdeu a glória de Deus, mas ele continua sendo criatura de Deus. Se você olhar para qualquer pessoa neste mundo, você ainda sabe que é um ser humano, você ainda sabe que tem valor, você sabe que merece também o compartilhamento da salvação para que ele possa ser salvo. E depois que ele é resgatado, você fala, valeu a pena, né? Aí limpou direitinho, arrumou direitinho, fica até bonitinho, né? Fica arrumadinho, fica bonitinho. É mesmo feio, fica bonitinho. Então, olha, aí o que acontece aqui, ó, isso que o apóstolo Paulo está falando, ele quer, então, que viremos, irmãos, a casa de cabeça para baixo, a fim de encontrarmos a moeda, para que ela tenha vida, ou seja, vai polir, vai limpar, volta ao seu saquitel, onde vai juntar-se com as outras e terá um valor maior, está vendo? Até isso você tem que entender a importância da igreja local, da comunhão, disso aqui. A moeda só tem valor maior junto com outras. Uma sozinha tem pouco valor. É uma dracma, um dia de trabalho, um denário, um dia, talvez, de trabalho. Aí só tem valor assim, mas junta 30 dias. Não tem um valor maior? Então, se você juntar um com o outro, teu valor aumenta exponencialmente. Por isso, o Senhor mantém a igreja local, para que o nosso valor seja aumentado. Agora, é importante ver, irmãos, como Jesus vê, e Jesus viu o homem, ainda no capítulo 15 de Lucas, agora a última parte, vê o homem como um pródigo, insensato, ingrato, perdido na sua própria escolha. Perdido na sua própria escolha. Ou seja, porque, por outro lado, a gente sabe que todas as pessoas, elas merecem uma palavra de salvação, merecem o conhecimento de Cristo, mas você não fala assim, não, ele que escolheu o caminho dele, cada um escolhe aquilo que quer, eu escolhi o meu, ele escolheu o dele, não é assim? O insensível. Mas quem olha como Cristo olha, a igreja, o cristão, ele vê aquela pessoa como um filho perdido. Um filho perdido. Alguém que, pela sua ingratidão, sua insensatez, sua insensibilidade, e simplesmente escolheu o seu próprio modo de vida, partiu para gastar o seu dinheirinho, para gastar os seus dons, os seus talentos, e você, então, fica do lado de cá, apreensivo, porque sabe que é uma vida preciosa que precisa ser resgatada. Por isso que a igreja continua pregando o evangelho, por isso que a igreja continua entregando os folhetinhos, fazendo o trabalho de ar livre, envolvida, investindo em missões, por isso, porque o mundo está cheio de pessoas nessa condição, como Jesus as viu. Agora, quando a igreja perde essa sensibilidade, irmãos, ela não prega mais o evangelho, ela vira um depósito de crente. A maioria das igrejas do século XXI, elas não são mais igrejas em crescimento saudável. Elas viraram um depósito de crente. Depósito de crente. É um aglomerado de crente que não se conhece, não se comungam, não tem compartilhamento de nada, ele apenas se alegra, faz folguedo e vai embora para sua casa. Como se nada tivesse acontecido. Sabe aquela alegria momentânea? Mas ela precisa, esse aglomerado de crente, precisa entender que igreja é compartilhamento. Igreja é compartilhamento. Então, nesse compartilhamento, nós, então, temos uma percepção de que uma pessoa que se afasta de nós,
ela precisa ser resgatada como um filho pródigo. Ah, mas ele não escolheu? Escolheu, mas tem que ter uma oportunidade, você tem que esperar voltar. E aqui, a gente fica, quando se espera, aí a gente fica esperando como? Como você imagina que aquele pai, você que é pai, que é mãe, como você fica imaginando que aquele pai ficou esperando? Ele não foi, mas como você fica imaginando? Ele continuou fazendo o seu trabalho, mas todo dia devia ficar orando, né? Todo dia devia ficar, Senhor, tem misericórdia, onde quer que ele esteja, não deixa se afundar, não deixa se perder, ajuda, resgata, e sempre olhando na direção em que ele foi. Porque da direção em que ele foi é a direção que ele volta. E no dia que o pai viu ao longe, aí então ele correu ao encontro do filho. Foi a primeira vez que ele saiu ao encontro do filho. É claro que tem alguns ensinamentos que nós já falamos em outra oportunidade, mas hoje não dá mais tempo. Então, ó, ele quer que estejamos de braços abertos para recebê-los quando retornar à casa do Pai. E às vezes não estamos. Pô, esse irmão voltou, mano. Pô, esse irmão estava tão bom sem ele aqui, né? Estava tão bom sem ele estar aqui gritando. Às vezes está lá desviado do mundo. Estava tão bom, estava um sossego tremendo, mas agora ele voltou, vai começar tudo de novo. Irmãos, é importante que nós entendamos que essa vida que se perdeu como um filho pródigo, alguém que experimentou a salvação e que se aprofundou lá no lamaçal como o porco lavado que voltou ao seu próprio espojadouro de lama, que Jesus fala, o seu chiqueiro, e como o cão que voltou a lamber o seu próprio vômito, essa pessoa também merece ser recebida de braços abertos. Então, quem tem a Cristo, irmão, não age como fariseu, não age como escribas, não age dessa forma fria, calculista. Não, agora tem que impor umas regras a ele aí para ver se ele vai permanecer. Não, receba a pessoa, irmãos. Receba a pessoa. Às vezes a pessoa ficou perdida, passou por poucas e boas, mas quando ela chega, pode ainda dar muito fruto para o reino de Deus. Pode dar muito fruto. Então, fica com essa palavra hoje, e vamos encerrar aqui. Não que seja pelo jogo, não, mas vai ter um jogo hoje, e tem algumas pessoas que, às vezes, moram mais distante um pouquinho, e, às vezes, quer chegar em casa mais tranquilo. Aí, então, a gente está pensando nessa pessoa que quer chegar mais tranquilo. Então, irmãos, fique de pé, mas fique com essa